Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a utilização de filtros no Excel. E o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver alguns atalhos, filtro de número, de texto, de data, de cor, utilização de caracteres especiais como ponto de interrogação, asterisco e filtro avançado. Então vamos lá. Aqui embaixo eu tenho uma tabelinha que vai ser utilizada para o nosso exemplo e para todos esses conceitos. Então quando a gente quer trabalhar com filtro no Excel, todas as funções que o Excel apresenta de filtro a gente vai encontrar aqui na aba Dados. Então a gente vem em Dados, Classificar e Filtrar. Aqui estão todos os conceitos que a gente precisa. Então para aplicar um filtro numa tabela em Excel, a gente vem, seleciona a nossa planilha em qualquer lugar dela, tá? Vai na aba Dados, clica em Filtro. Com isso, o Excel já apresenta os filtros aqui, ó, as opções de filtro, em todas as suas colunas. Então, cada uma dessas colunas a gente pode utilizar alguma estratégia de filtro. Dependendo do tipo de coluna, por exemplo, se for uma data, se for um valor, se for um texto, o Excel já apresenta as possibilidades de filtro que ele pode utilizar. Já que a gente está falando um pouco sobre atalhos aqui, se a gente quisesse fazer essa mesma função aqui de selecionar o filtro sem ter que ir até lá na aba Dados, a gente poderia dar simplesmente um Ctrl Shift L. Então, por exemplo, Ctrl Shift L tira e Ctrl Shift L põe o filtro nas colunas. Beleza? E vamos fazer um exemplo aqui de filtro também, para caso a gente queira reaplicar um filtro. Então, por exemplo, se eu tiver um filtro já aplicado aqui, por exemplo, AM, beleza? E eu inserir um novo registro aqui. E eu não quiser que esse registro apareça na coluna, aqui no nosso filtro, né? Olha só o que dá pra gente fazer. Se eu der um Ctrl Alt L, olha o que ele faz. Ele já reaplica o mesmo filtro que a gente estava utilizando. E o registro que a gente acabou de colocar não aparece. Beleza? Agora, se a gente quiser que o filtro limpe tudo e volte a exibir todos os registros, Ctrl Shift L. Beleza? São os principais filtros que a gente pode utilizar. Esse registro aqui eu vou apagar, porque é só um exemplo que a gente acabou de aplicar. E vamos para a próxima opção. Filtro de número. O que a gente pode fazer aqui, tá? Todos os campos aqui que tem números podem ser utilizados na mesma lógica, tirando a opção de data aqui, né? Mas vamos pegar um exemplo aqui de filtro com a coluna código. Vamos pegar aqui e vamos ver o que ela apresenta de possibilidades. Então, filtro de número aqui, a gente pode apresentar registros igual, diferente, maior que, do que, menor ou igual a, menor do que. Então, tem uma série de opções que a gente pode utilizar. Então, vamos fazer um exemplo bem rápido aqui, ó. Vamos dizer que eu quero todos os registros maiores do que 5. Então eu boto 5 aqui, dou um OK e olha o que ele faz. Ele vai mostrar os registros de 6 a 15. A mesma coisa eu posso fazer utilizando outras opções, né? Menor do que, tá aqui. E olha só o que ele faz. Mesma lógica. Então todas essas opções de filtro aqui vocês podem utilizar. E quando vocês quiserem que um filtro pare de ser aplicado, simplesmente você pode clicar aqui em limpar filtro de código. Pronto. Ele já mostra novamente todas as opções. Então basicamente filtro de número seria isso. Filtro de texto. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Temos os clientes aqui e a gente tem uma série de nomes. A gente pode aplicar o filtro da mesma forma. Então eu posso dizer quais itens que eu não quero e quais itens que eu quero exibir. Além disso, eu também posso, ó, mostrando. Além disso, eu também posso digitar os que eu quero exibir. Então, por exemplo, eu quero tudo que tem a palavra Ana. Então ele vai mostrar aqui, Ana e Adriana. Então, olha só. Belezinha. Tá? Esse caso aqui, ele está fazendo mais ou menos esse conceito aqui, ó. Contém. Tudo que contém a palavra Ana. Coloquei aqui, dei um OK e ele exibiu. Beleza? Posso limpar esse filtro aqui, prontinho. Agora, filtro de data. Filtro de data é bem interessante. Às vezes a gente tem uma planilha Excel, nossos controles, e a gente começa a criar várias abas aqui de períodos diferentes. Então, a gente está fazendo um controle de venda. A gente cria uma aba janeiro, uma aba fevereiro, uma aba março, uma aba abril. E dentro de cada aba, a gente tem uma planilha exatamente igual. O mesmo formato, as mesmas colunas. E a gente só criou novas abas para organizar os períodos. Utilizando o conceito de filtro, não há necessidade de fazer uma série de abas. Até porque se depois a gente quiser criar algum relatório específico de períodos maiores do que um mês, a gente tendo as abas todas separadas, fica um pouco mais difícil de gerar esses filtros. Então vamos lá, de gerar esse relatório, né? Então vamos lá, fazendo um filtro de data aqui. A gente pode clicar aqui e vocês vão ver que as opções de filtro de data são bem maiores do que as opções de filtro anteriores, né? Então a gente pode, desculpa, filtrar hoje,
não tem nenhum registro. Pode filtrar antes de, ó, antes de hoje, por exemplo. Hoje é dia 20 de março de 2021. Dou um OK aqui. E olha só, todos os registros que forem antes do dia de 20, ele está exibindo. Todas essas opções aqui são filtros que a gente pode utilizar. Então, antes, depois, a gente pode filtrar também por opções de período. Ó, tem essa opção aqui, ó, todas as datas do período. Então, a gente pode filtrar por mês. Tá aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março. Então, eu quero só os registros de março. Olha só o que ele faz. Todos os itens que são de março, ele exibe. Se eu tenho registros que não são de março, ele não vai exibir. Acredito que aqui sejam sempre registros do mês de março. Mas se eu botasse abril e tivesse algum registro, ele mostraria. Como não tem, ele não exibe. Beleza? Então dá para usar essa opção bem legal aqui também de filtro de período. Também dá para usar trimestre. Ó. Esta semana, registros que tiverem dentro desta semana. Olha aí. Bacana. E aqui a gente pode limpar novamente o filtro. Então agora usando o filtro de cor. Olha que legal. A gente pode determinar aqui, por exemplo, alguns registros com cores diferentes. Então vou botar uma cor verde aqui. Vamos botar mais uma cor verde aqui, dando um F4 para repetir a mesma ação que eu já tinha usado. Mais um F4 aqui. E agora vamos botar uma cor vermelha em alguns registros aqui. Ó, aqui e aqui. Agora reparem que o filtro tem essa opção aqui também, ó. Classificar por cor ou filtro por cor. No filtro por cor, a gente pode determinar quais cores a gente quer que ele exiba. Então eu quero que exiba só os registros que tiverem a cor verde. Olha só. Ele vai fazer exatamente o que a gente está pedindo aqui, ó. Verde, vermelho, ou posso limpar e exibir todos os registros. Beleza? Agora vamos lá. Filtro utilizando caracteres especiais como ponto de interrogação e asterisco. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de cidade. Vamos limpar o filtro, né? Ctrl Shift L para ele mostrar todos os registros novamente. Vamos botar o filtro para exibir. Vamos fazer de conta que um registro desse aqui está com caractere escrito errado. Então, Manaus aqui eu vou botar um caractere errado. Digitei sem querer e ficou um caractere errado. Aí quando eu faço o filtro aqui, ó, se eu quiser retornar só Manaus, eu selecionaria aqui e ele deixou de trazer a opção Manaus que estava com o filtro com o nome errado, né? E se a gente quisesse trazer essa opção também, utilizando o caractere especial, olha o que daria para fazer. Eu poderia vir aqui, ó, digitar Manaus e o U eu posso substituir por uma interrogação. O que o Excel entende nesse caso? Ele entende que qualquer caractere que tiver no lugar da interrogação, ele deve trazer. Bacana? Aí eu dou um OK e olha o que ele faz. Ele traz tanto Manaus escrito certo, quanto o que está escrito com caractere errado. Beleza? Outra opção aqui também poderia ser escrever Manaus e no lugar do U colocar um asterisco. Ele vai trazer igual. Só que se depois do asterisco eu tiver mais caracteres, eu não preciso digitar esses caracteres. Então eu faço a mesma coisa, coloco um asterisco aqui e daqui para a direita eu não quero que especificar quais são as informações. Ele vai fazer exatamente aquilo que a gente pediu. Vai trazer as mesmas informações. Bacana? Então vamos lá. Agora utilizando o filtro avançado. Então essa função de filtro avançado do Excel ela é bem bacana. O que a gente pode fazer? Qualquer coluna dessa aqui a gente pode utilizar para fazer um filtro avançado. Vamos fazer um filtro aqui utilizando data. Então o que a gente precisa? Precisa de uma coluna data e eu vou fazer bem assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, registros. Vou pegar o dia 11 de março. Vou colocar aqui nessa coluna data, vou deixar só ele por enquanto. Vou ampliar minha célula aqui para mostrar certinho os dados. Eu vou dizer que eu quero registros que são maiores do que 11 de março. Agora olha só, aqui na opção de dados, a gente tem também a função avançado. Então clicando aqui em avançado, ele mostra essa telinha aqui, ó, de filtro avançado, onde eu tenho um filtro que eu posso fazer com uma lista de informações. Então a minha lista aqui, primeira coisa, vou selecionar ela aqui, desde do primeiro cabeçalho até o último registro. Depois ele me pede o intervalo de critério, então quais são os critérios que eu quero aplicar para esse filtro. Eu simplesmente seleciono aqui o filtro que eu criei, o de data. E por último aqui, se eu quero copiar para onde essa tabela. Então, se eu quiser copiá-la para algum lugar
que não seja aplicar no próprio filtro, eu posso clicar aqui em copiar para e determinar qual lugar que eu quero que essa tabela vá. Então coloquei aqui embaixo, beleza? Poderia criar uma nova aba, colocar numa aba nova, não teria problema nenhum. Beleza, feito isso, eu posso ainda determinar se eu quero somente registros exclusivos. Depois eu mostro aqui para vocês. Então vou dar um OK aqui e olha o que ele faz. Ele vai trazer para mim aqui nesse momento só registros que tenham a data maior do que o período que eu determinei aqui, 11 de março de 2021. Então olha só, todos os registros aqui são maiores do que 11 de março. Além disso, olha o que eu ainda posso fazer. Essa data, eu posso duplicar essa coluna e determinar que eu quero registros maiores do que 11 de março e menores do que, por exemplo, 17 de março. Então vamos dar um selecionar nesses itens aqui, Ctrl Shift menos ou Ctrl menos. Vou deletar esses registrinhos aqui e vou fazer novamente o meu filtro. Olha o que eu posso fazer. Mesma coisa, dados, filtro avançado, seleciono a lista, já está aqui selecionada, beleza. Eu quero copiar para um local específico, né? Então vou pegar aqui, vou determinar que eu quero colocar aqui o início dessa tabelinha. O intervalo de critério agora, além de ser só essa coluna data, vai ser essas duas aqui, ó. Então os maiores do que 11 de março e os menores do que 17 de março. Vamos ver o que ele vai retornar para mim. Dou um OK e olha só. Ele retornou nesse momento só os registros do dia 12 e do dia 16, que é exatamente o que eu peço aqui, né? Maior do que 11 e menor que 17. Esse mesmo filtro aqui eu poderia fazer na coluna data. Eu consigo fazer normalmente na coluna data aqui. Poderia fazer aqui filtro de data está entre, né? Colocaria aqui a mesma coisa, posterior ou igual, ou só maior do que, né? É igual a, diferente a posterior a, por exemplo, né? 11 de março de 2021 e anterior, né? Anterior a 17 de março de 2021. Ele faria a mesma função, traria os dois registros que a gente fez aqui, beleza? Só que no filtro avançado, além de fazer isso aqui, eu posso usar várias colunas de filtro. Então eu poderia fazer esse conceito de data, e além do conceito de data eu poderia colocar uma coluna valor, por exemplo. Colocando essa coluna valor eu poderia determinar assim, ó, maior do que 100. E fazer o mesmo filtro, ele funcionaria exatamente igual. Beleza? Então no filtro avançado tem essas funções aqui. Vou limpar minha tabelinha aqui. Vou limpar os registros aqui de filtro avançado. E beleza. E tá aí. Então essas são as funções aí que eu gostaria de mostrar para vocês utilizando filtros no Excel. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo aí, deixem o seu joinha. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. E um abraço, bons estudos e tchau.